Olá, querido inscrito, tudo bem com você? Aqui é o professor Wesley e essa é uma aula que ela vai ser trabalhada conjuntamente nas playlists de Virologia Molecular e Básica e na playlist de Farmacologia Básica. E nessa videoaula eu quero discutir aqui com vocês os mecanismos gerais do desenvolvimento de fármacos antivirais. Então nós comentaremos aqui nessa videoaula um preâmbulo do que é necessário pensar-se na hora de desenvolver um fármaco com potencial antiviral. Então vamos lá. O primeiro ponto quando se fala do desenvolvimento de fármacos antivirais é de que existe relativamente poucos fármacos eficientes aí para uma diversidade de várias doenças virais. E o fato é que quando se pensa num fármaco antiviral eficiente e a escassez desses fármacos, é importante a gente se atentar que existem alguns elementos que são importantes serem destacados. Como, por exemplo, a questão de haver menos alvos óbvios para vírus do que para bactérias, por exemplo. A exemplo, quando a gente observa uma infecção bacteriana, geralmente ela utiliza os ribossomos 18S, existem alguns elementos ali pertinentes ao próprio mecanismo de infecção bacteriana, que são globais e mais fáceis de serem trabalhados aí para a prospecção de um possível agente farmacológico. No entanto, para vírus o negócio é um pouco mais complicado, porque os vírus eles apresentam uma diversidade de vários mecanismos replicativos que fogem a esses alvos aí que seriam mais objetivos de serem pensados aí na prospecção de um fármaco. E como eu falei para vocês, os vírus eles vão apresentar uma diversidade e algumas características próprias de proteínas e estratégias aqui de replicação. Então, por exemplo, na hora que você pensa em um vírus de DNA ou um vírus de RNA, se esse vírus ele é envelopado ou não, se ele é um vírus que apresenta transcriptase reversa ou não, etc., os mecanismos de replicação são completamente diferentes. E, por sua vez, em decorrência disso, as estratégias para pensar-se em ação farmacológica também precisam ser desenhadas de acordo com essas estratégias de replicação, o que acaba complicando drasticamente a elaboração de possíveis alvos terapêuticos para uma infecção viral. Além disso, um outro aspecto que merece destaque aqui nessa discussão é que quando a gente pensa em um vírus, eles apresentam aí a propriedade de latência e, por sua vez, é necessário que a gente faça repetidas administrações para que haja aí um tratamento da infecção produtiva. No entanto, não há aí efetivamente a cura da doença. Além disso, um outro aspecto que eu acho que é bastante pertinente, inclusive eu acho que é bastante corriqueiro aqui na prática clínica, é que alguns vírus eles apresentam alguns sintomas bastante semelhantes, o que por sua vez acaba dificultando drasticamente o diagnóstico. Então, por exemplo, questão de febre, irritação de garganta, coriza, dor de cabeça, etc. Então, esse conjunto de sintomas bastante semelhante, por sua vez, acaba acarretando numa dificuldade muito maior em haver aí um diagnóstico diferencial. E aí, nesse sentido, um outro aspecto que pode ainda estar atrelado a isso é que para uma diversidade de vários vírus, o tratamento ele acaba só sendo eficiente, eficaz quando ele é aplicado na fase inicial da infecção. E aí vem o grande BO. Muitas das vezes, essas etapas iniciais do processo infeccioso, eles não apresentam sintomas. E isso acaba dificultando drasticamente a adoção de uma estratégia para tratamento. Então, associado aqui a uma dificuldade de um diagnóstico diferencial e, sobretudo, uma questão de você fazer uma triagem de sintomas, isso acaba dificultando drasticamente o desenvolvimento aí de possíveis fármacos antivirais. E nesse sentido, pensar no desenvolvimento de um fármaco antiviral é pertinente que a gente precise entender que, para que essa molécula possua uma ação eficaz, para ela agir como antiviral, ela obrigatoriamente ela precisa inibir alguma etapa da replicação viral. E por sua vez, esse processo de inibição da replicação viral tem de ser
um processo que não seja tóxico em demasia ao hospedeiro. E aí já vem um grande BO. O que a gente tem observado com os desenvolvimentos de fármacos antivirais é que eles apresentam um certo grau de toxicidade ao hospedeiro, tá? E nesse sentido, os principais mecanismos de ação que a gente tem que vislumbrar no processo de desenvolvimento de uma ação antiviral é, primeiro, esse fármaco, essa molécula, tem que ser capaz de inativar partículas virais extracelulares. Além disso, ela tem que ser capaz de prevenir a união do vírus à célula e, por sua vez, a sua entrada, ou seja, ela precisaria ligar-se, por exemplo, a algum receptor celular, inibindo aí a fusão de, por exemplo, do envelope viral, a membrana da célula, por exemplo. Prevenir a replicação do genoma viral, então, por exemplo, vamos pensar num vírus de RNA com transcriptase reversa, como, por exemplo, o HIV. Teria que haver algum fármaco que inibiria a ação da transcriptase reversa e, por sua vez, isso daí acabaria por encerrar o ciclo replicativo do vírus, tá? Outra ação aqui, por exemplo, seria a prevenção da síntese ou fusão aqui de proteínas virais específicas, ou seja, inibir a transcriptase reversa ou inibir a síntese de novas partículas virais, tá? E aí, por sua vez, a prevenção da montagem e liberação aí de novos vírions, ou seja, a ideia central é que eu consiga inibir alguma etapa da replicação viral de maneira a qual esse vírus não consiga se perpetuar dentro do organismo hospedeiro, tá? Claro que quando a gente fala de vírus, e aí ao longo da playlist de farmacologia, e também aqui na playlist de virologia, nós vemos que os vírus eles apresentam algumas etapas comuns, como por exemplo, a dissolução, a penetração, o processo de desnudamento, a síntese dos componentes virais, seja eles proteínas envolvidas aí com a estrutura viral ou do ácido nucleico, a montagem, a maturação e a liberação. Isso, todos os vírus eles vão apresentar essas etapas. No entanto, como ponto de partida, é importante a gente destacar que o ciclo de cada tipo viral ele pode apresentar algumas características próprias. E aí, só para exemplificar a vocês, eu peguei aqui 3 vírus de RNA envelopado para mostrar para vocês o quão diferente, o quão peculiar, particular, cada um desses vírus no que tange aí as suas estratégias de replicação. Como, por exemplo, o vírus do HIV. O HIV ele é um vírus envelopado, é um vírus de RNA, que apresenta capacidade de retrotranscrição. Então, você começa aqui o processo de fusão do envelope viral, e aí o que acontece? Quando esse vírus ele entra dentro da célula, acontece o desnudamento, o vírus de RNA ele sofre uma retrotranscrição, e aí, por sua vez, esse DNA viral ele vai ser agora internalizado para dentro do núcleo, e acontece aqui um processo de integração. Então, você tem a presença aqui da integrase, que faz a integração do DNA viral com o DNA do hospedeiro. Isso é na fase precoce. Agora, na fase tardia, o que acontece? Esse provírus, que ele tem agora o genoma integrado, ele começa a fazer o processo de transcrição, por sua vez, acarreta aqui na tradução, na montagem de novas partículas virais, e por sua vez aqui o processo de liberação, tá? Em contrapartida, quando a gente observa o vírus do influenza, que também trata-se aqui de um vírus de RNA envelopado, percebam que a estratégia de aplicação ela é um pouco diferente. Então, você tem aqui a ligação, por exemplo, do envelope viral ao ácido salicílico, você tem aqui a internalização, você vai ter aqui a formação de endossomo. Esse endossomo, ele acaba liberando aqui o RNA, esse RNA ele vai ser agora incorporado para dentro do núcleo e vai ter aí toda uma série de desdobramentos aí desse processo. E, por exemplo, quando a gente observa que o vírus da hepatite C, que também trata-se de um vírus de RNA envelopado, percebam que, diferentemente do que a gente havia visto no vírus do HIV e do influenza, o vírus da hepatite, que vai atacar os hepatócitos,
o processo de replicação ele acontece a nível de citoplasma. Então, ele literalmente joga aqui o RNA, ó, é um RNA de senso positivo, ele se transforma aqui no RNA de senso negativo, para posteriormente transformar-se aí novamente em RNA de senso positivo, e todo o processo de replicação se dá aqui no citoplasma. Então, percebam que as estratégias na hora de pensar em possíveis fármacos é completamente diferente no HIV, no influenza e no vírus da hepatite C, tá? Então, como ponto de partida para que vocês consigam aí ficar calibrados, eu super recomendo que vocês revisem as estratégias de replicação viral. Então, eu recomendo aqui o Fields Virology, a quinta edição, o capítulo 5 e o capítulo 14, tá? No capítulo 5 você tem aqui as estratégias de replicação viral, e no capítulo 14, os agentes antivirais. E você pode aqui utilizar também o Flint, né, o Princípios de Virologia. Você pode utilizar esse aqui dos capítulos 6, 7 e 9 do capítulo 1 e o capítulo 9 do volume 2. Beleza? Se você tiver gostado dessa videoaula, deixe o seu like, curta, compartilhe, se inscreva, comente aqui as suas impressões, que vai ser um prazer respondê-los, tá bom? Até a próxima videoaula, na qual nós começaremos a destrinchar aí os mecanismos de fármacos antivirais, beleza? Um super abraço e até a próxima. Fui!